pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli e no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto que muita gente perguntou em nosso Instagram, referente a ter ou não ter um sócio no escritório de advocacia, principalmente do pessoal que está interessado em abrir um escritório, se formou agora, tem essa dúvida, né? Então, o intuito desse vídeo é compartilhar um pouco das nossas experiências, falar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Vai ser um vídeo bem simples, um vídeo bem curto, um bate-papo entre amigos para falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem subjetivo, né? Sim. Bem, então vamos lá. Eu acho que antes dos pontos positivos e negativos, é importante deixar claro que o seu melhor amigo pode não ser um bom sócio. Eu acho que é um bom Né? ponto de partida aí, né? Muita gente tem essa mania, essa dúvida, por exemplo, está ali no quarto, quinto ano, tem aquela afinidade ali com algum amigo de sala e confunde as coisas, né? É aquilo, quando você decide abrir um escritório de advocacia, a responsabilidade é gigantesca, pessoal. Então, a primeira coisa que você deve observar é se a pessoa é ponta firme, se é uma pessoa responsável. Não é porque você tem uma certa intimidade, faz as coisas com essa pessoa, sai, conversa, dá uma risada, que ela é a pessoa certa para ser a sua sócia, né? Você tem a mesma vontade, né? Porque Sim. não adianta você abrir um escritório com uma pessoa que pensa em prestar um concurso público, só vai fazer isso para... Então, vamos tentar durante um período, se não der Exatamente. certo. A primeira coisa que você deve conversar é sentar, alinhar e discutir. As pessoas têm que ter o mesmo objetivo, a mesma vontade, a mesma sintonia. Porque é como o pessoal brinca. Você ter sócio, por exemplo, no escritório de advocacia é como se fosse um casamento. Sim, né? exatamente. Então vocês têm que estar ali com a mesma linha de pensamento, os mesmos objetivos, porque não é uma brincadeira, mexe com muita coisa, pessoal. Conversar muito, né? Nós, no último semestre da faculdade, a gente ia direto conversar antes da aula. Sim, A gente já iniciou o já planejamento, né? A gente iniciou o planejamento na própria faculdade. Nós nos conhecemos na faculdade, inclusive para quem quiser escutar um pouquinho da nossa história, se eu não me engano foi o segundo episódio, né? Sim. Que está no canal do Papo de Advogado, vou deixar o link na descrição. Lá a gente falou um pouco sobre como foi esse início de advocacia. Os dois têm que estar com o mesmo objetivo traçado, igual, eu sempre tive vontade de advogar, ele também estava com esse objetivo de advogar, então foi aquele momento que a gente sentou, alinhou, porque a gente já cansou de ver no próprio ciclo de amizade, como todo mundo que faz direito tem uma quantidade gigantesca de conhecidos nessa área. Então, o que a gente já viu de gente que combinou de abrir um escritório, posteriormente o término da faculdade, não deu certo, uma porque a pessoa desistiu de última hora, outra porque depois que iniciaram as pessoas começaram a se estranhar, tem todo esse planejamento, né? Tem que conhecer muito Exatamente. bem a pessoa. É aquilo, pessoal, tem que observar todos esses pontos. Você vai passar muito mais tempo com essa pessoa do que a sua família. Eu acho que isso pesa bastante, né? Então, não adianta você pegar uma pessoa que tem uma personalidade que você não se dá muito bem, que briga direto. Isso vai te fazer mal, até pessoalmente, profissionalmente. Não vai ser uma coisa legal. Com certeza, pessoal, porque envolve muita coisa, como eu disse. Pois bem, o que mais nós podemos falar e dar de dicas aí para o pessoal? Um dos pontos positivos é dividir as despesas. Por exemplo, se você iria gastar 100, é claro, cada um tem uma forma de acertar aí a divisão, mas um exemplo mais básico, 50-50, gastaria aí 50 em um e 50 para o outro. Porque dependendo, claro, da estrutura que você quer iniciar o seu escritório, os custos são muito elevados. Você em 2, 3 pessoas já dá uma diluída bacana, no risco também, porque a gente costuma falar que o escritório é uma empresa qualquer, como toda empresa, tem aquele período ali de maturação, no início não entra dinheiro assim de uma forma tão fácil, igual muita gente fala. E uma das coisas que você falou, 1, 2, 3 pessoas, eu acho que 3 pessoas assim, para quem está começando, seria o limite, pessoal. Porque é uma pessoa a mais para dividir, tudo bem, mas é uma pessoa a mais para
brigar na cor de uma parede, para brigar como vai ser os móveis, para decidir. Então, dá mais confusão. Quantidade. Via de regra, 2 pessoas é muito mais tranquilo, pessoal. Sim. Existem, claro, escritórios de sucesso que tem muito mais aí. Mas a grande maioria que nós já conseguimos observar e conversar com as outras pessoas, quando tem 4, 5 pessoas, existe muita confusão e a maioria que nós, pelo menos do nosso convívio, não deu muito certo, né? Porque é sempre aquilo. Começa uma briguinha ali, ou uma pessoa pensa diferente, outra trabalha mais, outra trabalha menos, aí tem aqueles atritos, então se torna algo bem complicado, né? Caso opte por não ter um sócio, você não precisa dar satisfação a ninguém. Esse é o principal ponto, principal ponto de não ter um sócio. Você não precisa dar satisfação. Você vai fazer tudo do jeito que você quer. Vai entender. Sim. Não precisa pedir opinião. Exatamente. Fazer nada contra a pessoa. Mas em contrapartida você vai estar sozinho para pagar tudo, né? Mas tem um lado bom, né? O lucro, né? Não precisa de fazer nenhuma divisão, né? Não divide o lucro, mas em contrapartida você conhece muita gente, eu conheço muita gente e nisso traz clientes para o Então, pessoal, foi esse detalhe. Por exemplo, eu tenho meu ciclo de amizade, ele tem um ciclo de amizade dele. E é aquilo, você tem que ter muita maturidade para ter um sócio. Por exemplo, pode acontecer que, sei lá, tenha mês que eu consiga cliente e ele não. E vice-versa, pode ser que tenha mês que ele consiga cliente e eu não consiga nenhum. Então tem esses pontos, né? Você compartilha um pouco das frustrações, das vitórias. É o estilo da pessoa. Tem muita gente que prefere ser sozinho, abrir sozinho e, ok, 100% de sucesso. Inclusive tem diversos amigos aí que abriu o escritório sozinho e tá se dando super bem. Mas é aquilo, você tem que se conhecer um pouco, qual é o seu estilo. Eu particularmente prefiro ter alguém ali para conversar, compartilhar experiência. E outra coisa, um ponto muito positivo em ter sócio é justamente, como a gente falou, na captação de cliente. Na parte técnica também ajuda muito. Uma coisa que nós costumamos fazer aqui no escritório é quando entra um caso novo, a gente faz uma troca de papéis aí. Sim, um fica como advogado do autor, outro do réu. E a gente começa como se fosse mesmo o processo real já. E a gente vê os pontos fortes da defesa, os pontos fortes do ataque. Então, isso ajuda muito no dia a dia. Muito, fica bem legal para trabalhar, porque você se põe no outro lugar, uma coisa que sozinho você tem uma ideia, eu posso ter outra. Igual, essa troca de informações. A gente discorda de alguns pontos do processo, mas no final a gente concorda, faz todo o alinhamento ali. Tem que seguir por esse ponto, é mais fácil. Isso eu acho que ajuda muito ter alguém para conversar, ainda mais no início. Outra coisa, depois que você seja sozinho ou com algum sócio, é definir muito bem todos os pontos, o que cada um tem de habilidade. Por exemplo, tem gente que é melhor em captação de cliente, tem gente que é melhor na parte técnica, em fazer tese, em fazer audiência. Então você tem que se conhecer e conhecer muito bem cada pessoa e fazer essa conversa, né, para ficar tudo alinhadinho, para não perder muito tempo, né? Às vezes você quer fazer a mesma coisa e deixa alguma coisinha de lado, perde muito tempo. É claro que no começo não tem muito trabalho, então os dois podem fazer a mesma coisa, iniciando. É algo de organização em determinado tempo, né? Mas realmente, igual você falou, um pode ser melhor em reunião com o cliente, o outro pode ser melhor fazendo uma petição, um pode ser melhor em sustentação oral, o outro audiência simples. Então você tem esse comprometimento com a outra parte. Você pode fazer isso pra mim? Eu não consigo fazer direito, não consigo fazer isso, não gosto muito. Então, esse ponto ajuda bastante. Outra coisa que é muito legal, por exemplo, nós fizemos no início, foi se especializar em áreas diferentes. Ele, no início, ele optou pela pós-graduação em trabalho, né? Sim. E eu fiz em processo civil. Então, a gente optou em fazer por essas especializações mais genéricas, se assim eu posso dizer, justamente para conhecer o básico de cada coisa, que o processo civil e trabalho são os principais, pelo menos de início, sim, que você vai mexer ali no seu escritório, que alguém vai vir tirar alguma dúvida. Então tem esses detalhes. Tente sempre fazer essa divisão, ver
qual sócio tem mais afinidade com determinado assunto. Então é super bacana isso também, né? Uma dica também, pessoal, que a gente fez muito e usa até hoje. Até hoje, né? O ponto principal. Sim, é o fluxo de caixa, né? No começo você tem que ter um dinheiro disponível, pessoal seu. Porque é um investimento, né? Cada um tem um capital ali, investe. Você não vai ter um salário também. No início, esquece. Então, tem todas essas obrigações, não é fácil. Você tem que aguentar um período ali sem receber um salário, tem que ter calma. Por isso que a gente bate na tecla que os três, não sei, dependendo da quantidade aí que vocês tiverem, todos têm que estar bem alinhados, né? Pra não ter desavença e começar, vamos pegar um pouquinho de dinheiro aqui, não custa nada. Exatamente. Em primeiro lugar, você tem que colocar o escritório, Exatamente, né? Porque você não vai ver lucro de um dia pra noite. Não. Você vai ter Nenhuma empresa é você assim. vai gastar, vai querer tirar o pouco que entra, né? Mas, não posso tirar, isso aqui é da empresa, não vou conseguir tirar. Então, os sócios têm que ter esses objetivos, saber que não é fácil, que no começo não dá para tirar o dinheiro da empresa, tem que fazer o investimento. E é o investimento principal, é um investimento a longo prazo, nada é do dia para a noite. Claro, a não ser que você já tenha uma carteira de clientes que você ganhou ou herdou de alguém, aí facilita bastante. Mas para quem vai iniciar do zero, assim como nós fizemos, demora. Bom, pessoal, por fim, fica a pergunta principal. Vale ou não a pena ter sócio? Na minha visão, assim, eu dar uma opinião minha, vale a pena ter um sócio. Você tem com quem conversar, tem com quem discutir processo, dividir tanto os lucros quanto as dívidas. Então, compartilhar ideias. Então, cara, vai trabalhar muito. Muito. Mais do que em um emprego normal, com certeza. Mas é aquilo, né? Você tá trabalhando por uma coisa sua, pelo seu nome ali. Então acho que é muito gratificante, né? E a gente trabalha e se diverte também. Não é aquele... Pessoal, uma coisa que eu posso compartilhar, eu sempre trabalhei em empresa, em escritório, é diferente o clima quando é seu. Por exemplo, chegava domingo pra segunda, aquela, que preguiça amanhã. Agora, por exemplo, chega segunda, eu não vejo a hora de vir para o escritório, trabalhar final de semana. Pra mim não tem mais de segunda a sexta. Qualquer dia, para o que surgir, a gente faz, né? Acorda segunda animado para vir trabalhar, né? Não você vê o progresso do seu escritório crescendo aos poucos, e você que conquistou todo o seu esforço empregado ali, é muito gratificante. Uma coisa até que não comentamos, mas nessa divisão de tarefas, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Ele fez toda a parte de marketing, assim, que eu não tinha ideia como fazer. Até hoje ele edita o vídeo, fez o site, fez o cartão de visita. A comunicação visual do Insta. Sim, então tem essa parte também, um ajuda o outro nessa parte. Eu não tenho ideia como faz essas coisas. Ele tem facilidade. Cada pessoa tem uma habilidade diferente da outra, então isso é muito legal. Quando você faz essa união, você tem chance de ir muito longe. Mas é aquilo. Uma coisa que a gente pode dizer, o ponto principal que você deve observar é o seu estilo de vida, o seu estilo de pensamento. Também não adianta você querer forçar, tentar abrir uma sociedade com alguém, senão o estilo não vai dar certo, só vai ter um gigantesco desgaste. Às vezes é melhor esperar, achar alguma pessoa que realmente queira. Ou abrir sozinho. Com a cara e coragem todo mundo chega lá, né? Aquilo, paciência, e tem aquele velho ditado, né? Antes só do que mal acompanhado também, né? Certeza. Porque a gente já viu aí, infelizmente, diversos colegas que no início é tudo bacana, e isso, pega, por exemplo, uma vara especializada em empresas aí, é discussão o quê? Depois de 2 anos... Então tem que ter muita maturidade, não ter ali, ser muito emocionado, como o pessoal costuma brincar, né? Enquanto o dinheiro está entrando, todo mundo é felicidade, né? Mas na hora que vem a dívida ali, aí precisa de alguém com cabeça também para segurar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, inclusive para quem quiser perguntar sobre algum tema específico, a gente tenta sempre gravar esses vídeos com o intuito de ajudar e compartilhar um pouco da nossa experiência,
que isso, na minha opinião, principalmente na época que nós estávamos buscando, pesquisando, fez um pouco de... Consumimos muito né? esse tipo Então, de conteúdo. E é difícil achar, às vezes, um tema bem específico assim. Então, fiquem à vontade para perguntar. No que nós pudermos contribuir, nós gravaremos vídeos, responderemos e-mails. Então é isso. Para quem quiser nos seguir em nossas redes sociais, o Instagram é @papo.adv, o meu pessoal é @victorbarussi. E o meu é @Felipe Magliarelli. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.